Bem-vindos. A aula de hoje vai tratar da dinâmica dos sistemas mecânicos. Isso é muito importante para o acionamento das máquinas elétricas, porque, na verdade, é a carga mecânica que vai dar as condições de contorno. A máquina elétrica entra para atender a essa imposição mecânica. E, nesse ponto, é interessante ressaltar que para cada tarefa existe uma determinada quantidade de trabalho ou de energia associada. Se eu tenho que levar 10 quilos de compra ao quarto andar, tem associado a isso um determinado trabalho. Dependendo da velocidade com que esse trabalho é executado, eu estou tratando com algo de maior ou de menor potência. Quanto menor for o tempo para executar aquela tarefa, mais potente é a máquina ou a pessoa que executou a tarefa. Em alguns momentos, essa máquina ou essa pessoa, exemplificada pelo aquele aluno que tinha que carregar as compras até o apartamento, não tem força suficiente. Tem potência para fazer o trabalho, mas falta-lhe força. Imagina um jovem frágil que não consiga levantar 10 quilos de uma vez. Nos casos das máquinas elétricas e nos sistemas mecânicos em geral, você consegue fazer uma negociação entre força e velocidade. Nós temos a experiência diária nisso nos automóveis. Você sabe que a primeira marcha tem muita força e pouca velocidade. A quinta marcha, pouca força, mas muita velocidade. Praticamente o produto força, velocidade, ou torque vezes velocidade angular, se mantém o mesmo, ou seja, a mesma potência, no entanto, com uma negociação entre força e velocidade. Isso é feito através das chamadas transmissões mecânicas. Um exemplo bem simples é esse de duas rodas dentadas. Para relacionar torque e velocidade de entrada com torque e velocidade de saída, existem dois procedimentos, dois métodos para chegar lá. Um é o mais simples, por conservação de energia, admitindo que um sistema sem perdas e sem armazenamento de energia, que o produto torque vezes velocidade de entrada é igual ao produto torque vezes velocidade de saída, ou seja, a potência de entrada é igual à potência de saída. É uma solução simples, mas você não vê o que essencialmente está acontecendo. Então, existe um segundo método que consiste em, no ponto de contato entre os dentes de uma roda e da outra, você considerar que a velocidade tangencial é a mesma e necessariamente teria que ser, porque senão haveria um desgaste de material naquele ponto de contato, e que a força numa roda é a reação da força na outra roda, ou seja, ação e reação iguais. Então, a partir dessa igualdade de força e velocidade no ponto de contato, estabelece-se também a relação entre torque e velocidade na entrada e na saída. As transmissões mecânicas são muitas. Os engenheiros mecânicos foram ricos em propor transmissões mecânicas. Por exemplo, aqui você tem transformação de rotação em rotação, mas em direções diferentes. Aqui uma transformação de rotação em deslocamento linear. Aqui, rotação em rotação, só em direções opostas. Mais uma solução aqui de movimentação rotacional em deslocamento linear. E com uma conhecida esteira rolante, você pode fazer transformação de rotação num eixo, em rotação no outro eixo, ou de rotação em deslocamento linear. Uma bela peça é essa transmissão planetária, assim constituída, que permite uma redução de velocidade muito mais elevada do que em tradicionais transmissões mecânicas. Tudo é muito parecido com o que nós conhecemos com um transformador. A transmissão mecânica é como se fosse
o análogo do transformador. A velocidade corresponde à tensão, o torque à corrente. Onde a velocidade é baixa, o torque é alto. Onde a tensão é baixa, a corrente é elevada. E vice-versa. A relação final é colocada por essa expressão, onde IT é escolhido como índice de transformação e, ao longo do livro todo, nós sempre vamos considerar IT um número maior do que 1. Sempre a razão da maior velocidade para menor, do maior torque para o menor torque. Finalizando o capítulo, apresenta-se um problema de um elevador e deve-se analisar como que o motor elétrico está vendo essa carga, que é um transformador, um elevador que tem que deslocar pessoas verticalmente através de uma corda enrolada num tambor. Então, para resolver o problema, ele é dividido em partes. Primeiro se analisa o movimento da carga linear, a força na corda, menos a força peso, mg, tem que ser dada pelo produto da massa vezes a aceleração. Depois, no segundo momento, se analisa o movimento do tambor, onde tem, atuando sobre ele, o torque produzido por essa corda e o torque que vem aqui desse eixo oriundo do motor. Escreve-se a relação para essa parte do sistema, depois para a transmissão mecânica, que é praticamente aquilo que nós acabamos de ver, e, finalmente, para o motor elétrico. O torque elétrico menos o torque mecânico visto no eixo é igual ao momento de inércia vezes a variação da velocidade angular em relação ao tempo ou aceleração angular. O resultado é essa bonita expressão que nos ensina várias coisas. Aqui é o torque do motor, isso daqui é a velocidade elétrica, né? A velocidade no eixo do motor. Então, percebe-se que quando a velocidade é constante, essa derivada é zero, então o torque no motor é igual ao peso do elevador, M vezes G, multiplicado pelo braço de alavanca do tambor, dividido pela relação de engrenagens. Então, você percebe que um peso muito grande pode ser reduzido se eu tenho um IT elevado. O torque do motor não precisa ser igual ao valor do M, que é a massa que eu tenho que levantar, pela aceleração da gravidade e pelo raio, pode ser bem menor. Durante o movimento, ainda entra uma parcela que é ligada ao momento de inércia do motor, porém, o momento de inércia daquele tambor também entra na expressão e, interessante, a massa está sendo transportada, multiplicada pelo raio ao quadrado, como se aquela massa toda estivesse concentrada num pontinho na superfície do motor, contribui com o momento de inércia. Só que agora ele vem ponderado pela razão de transformação ao quadrado. Isso daqui é muito similar ao que acontece também num transformador, quando se faz a transformação de uma impedância do lado de alta para o lado de baixa e vice-versa. Você tem que multiplicar pela razão de transformação ao quadrado. Então, essa relação, que é explorada numa série de exercícios no final do livro, que devem ser feitos, nos ensina que, ao considerar o torque do motor, eu devo levar em conta não apenas a parte estacionária, que corresponderia à velocidade constante, então esse termo todo aqui se anula. Essa solução aqui é simples, basicamente seria a escolha da relação de engrenagens. Mas também tem que se considerar que eu preciso de torque para fazer
a movimentação para acelerar e para frear. E que, nessa hora, quem desempenha um papel muito significativo é o momento de inércia. E contribui para o momento de inércia não apenas a inércia do motor, nem só a inércia do tambor, de alguma parte girante do meu mecanismo, mas também deslocamentos lineares podem influenciar nesse momento de inércia total visto pela máquina. São essas as principais ideias que eu preciso transmitir nesse primeiro momento e que vai exigir de vocês uma leitura atenta do livro e a solução dos exercícios. Eu agradeço a atenção de vocês no dia de hoje.